Bem, meus caros alunos, o nosso último Tira Dúvidas oficial, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem colocar aí que a gente responde, mas agora realmente matando, né? Da aula 51 à aula 67 e matando toda a parte do edital, beleza? Começando aqui com a pergunta da minha amiga Thaís M sobre alienação fiduciária, né? E ela me pergunta: Brian, no penhor mercantil segue a mesma lógica de propriedade posse? Então vamos aqui para responder, né, a gente tem que voltar no que é alienação fiduciária. A alienação fiduciária, né, é aquele tipo de garantia que a propriedade passa para o nome do credor, né? Vamos supor que a gente está fazendo com o banco para ficar mais fácil. A propriedade vai para o banco e a gente fica com a posse direta, né? E tem essa divisão de posse, né? A gente tem a posse direta e o banco tem a posse indireta. Ela perguntou se no penhor mercantil segue a mesma lógica de propriedade e posse. E até certo nível sim, né? Porque a propriedade, ela, no penhor mercantil, né? A propriedade ela vai para o credor e a posse continua com o devedor. Só que no penhor mercantil não tem essa divisão de posse direta e posse indireta. Então, guarda uma certa semelhança, mas não é idêntico, tá? Não é idêntico. Beleza? Indo para a nossa próxima pergunta. A Bruna Mello, na nossa sala de hipoteca, né? Ela pergunta, ela fala assim, poxa, a alienação pode ser feita para bens móveis e bens imóveis, e a hipoteca pode ser feita para bens móveis considerados imóveis. Em ambas, o banco pode pegar o bem. Você poderia me explicar a diferença entre as duas? Então, o primeiro ponto, né, é que a hipoteca ela só pega esses bens móveis, né, esses bens móveis que são considerados imóveis, igual avião, igual navio, não é para todos os bens móveis. Tá? Só reforçar isso. Eu sei que você sabe que você indicou já na pergunta, mas para deixar claro para todo mundo. Qual é a grande diferença? Tá? Na alienação fiduciária, a propriedade ela vai para o credor. Então, a propriedade ela vai para o banco. E a posse ela é dividida, né, em posse direta e posse indireta. Na hipoteca, a propriedade continua com o devedor, a propriedade, e não tem essa divisão de posse. Tá? O que é mais comum? Na alienação fiduciária, geralmente você está pegando, não é regra geral, tá? Mas só para você entender como se faz, quando se faz uma e quando se faz outra na prática. A alienação fiduciária geralmente é quando você vai para o banco pedir o dinheiro para comprar aquele bem, entendeu? Então, por exemplo, financiamento de carro, você vai lá no banco pegar o dinheiro para financiar o carro, você vai lá no banco pegar o dinheiro para financiar o imóvel. E na hipoteca, geralmente você dá o bem em garantia para pegar dinheiro na mão, entendeu? Então, assim, no caso da alienação fiduciária, eu falo no banco, eu quero comprar uma casa, não tem dinheiro, eu vou com o banco, pego o dinheiro junto com o banco e pego o bem. A propriedade fica com o banco, eu só pego no final. Na hipoteca, geralmente eu já tenho o bem, ou seja, eu já tenho a casa e estou precisando de dinheiro. Eu vou lá para o banco e falo, banco, me empreste um dinheiro, eu dou minha casa em garantia, aqui em hipoteca. Tá? Uma outra grande diferença, a alienação fiduciária, né, como a propriedade ela fica com o credor, né, ela fica com o banco, você não pode repassar, você não pode vender para terceiro um bem alienado fiduciariamente. Já na hipoteca não. Na hipoteca a gente viu, né, que você pode vender e a pessoa fica com a hipoteca, né? A hipoteca passa para quem comprou o imóvel seu. Tá? São as principais diferenças entre a alienação fiduciária e hipoteca. Aqui eu não sei se é Angel Dourado ou Angel Dourado, né, porque tem a figurinha lá de um bonequinho, fazendo uma pergunta de fiança bancária. Professor, a fiança bancária ela trata-se de uma garantia pessoal, então? Lembrando, a fiança bancária é quando você não tem fiador e você pede para o banco ser seu fiador. E Ângelo, na verdade não, tá? Eu sei que na primeira aula de garantia eu fiz a diferença entre garantia pessoal e garantia real, só que a fiança bancária ela não se adequa bem em nenhum desses dois grupos. A fiança bancária ela é uma garantia bancária. Bacana? Tranquilo. E vindo, acho que tem mais duas perguntas. Vamos lá. Lorena dos Santos. Prevenção à lavagem de dinheiro, tema.
Olá, professor. Dei uma olhada na lei nas circulares e percebi que são bastante extensas. O que seria mais relevante estudar? Bem, Lorena, o que é mais importante, né, que tem grande chance de cair na prova, eu já coloquei nos vídeos. Tá? O que eu te recomendo ler, né, dessas circulares? Principalmente as primeiras partes, os primeiros artigos, que os primeiros artigos eles tendem a dar o corpo à lei, o corpo à circular. Tá? Então o vídeo já vai praticamente te sanar 90% dos problemas, mas se não quiser ler a circular toda, o início já te ajuda muito. E aqui uma outra pergunta, acho que tem mais uma depois, do meu amigo Arthur Diego, sobre autorregulação bancária. Professor, qual a diferença entre Febraban e Ambima? Então, Arthur, isso daí a gente vai ver mais, cara, depois do concurso do Banco do Brasil. Eu tenho o projeto de auxiliar, né, quem não entrou, e até quem entrou vai ser interessante a se desenvolver na carreira bancária, e a gente vai falar de algumas certificações da Ambima, tá? Então é bacana que já adianta um pouco o nosso conteúdo depois do banco, né? Mas de forma bem objetiva, a Febraban, ela é o sindicato dos bancos, tá? Não é o sindicato dos bancários, é o sindicato dos bancos. E a Ambima, ela é uma associação dos entes do mercado financeiro. Então a Febraban, ela vai defender todos os interesses dos bancos, tá? E a Ambima, ela vai regular a atuação dos entes do mercado financeiro, aí não é só banco, principalmente na venda de produtos de investimento. Bacana? Tá? Para a prova, você precisa entender mais o que é a Febraban, tá? A Ambima não tem muita... Eu acho que não tem nada de Ambima para cair. Mas a Ambima é importante para todo bancário, que eu brinco que a Ambima é a OAB do bancário, né? O cara que é advogado, ele não precisa, o cara que é bacharel em direito, ele não precisa fazer a prova da ordem para virar advogado. A mesma coisa com o bancário. Para o bancário virar um bancário de verdade, um bancário top, ele precisa ter algumas certificações da Ambima, que a gente vai estudar depois. Isso que eu digo depois é depois do concurso do Banco do Brasil, tá, gente? Não precisa se preocupar agora, não. E por fim, agora sim, a última pergunta, ficou até aqui desenquadrada, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui. Pronto. Da Gerliane Macedo sobre sigilo bancário, perguntando se o sigilo pode ser quebrado para as justiças federais e estaduais. Pode sim, tá sem problema nenhum. O sigilo bancário, existem diversas exceções que a gente estudou, né? E para a justiça também, evidentemente, o juiz expede, né, despacha um pedido para ter as informações, só que tem isso, né? O sigilo, quando vem um pedido da justiça, ele vem muito objetivo. Então, por exemplo, você está lá se separando com seu marido e você quer saber se ele sumiu com dinheiro ou não. Você vai lá e faz isso na justiça. A justiça vai pedir extrato, não vai pedir as outras coisas, entendeu? Então, pode ser quebrado sim para a justiça, mas geralmente a justiça, quando faz o pedido para essa quebra de sigilo, ela faz muito específico sobre exatamente o que ela quer saber daquela pessoa. Tá bom, gente? Fechamos aqui a nossa parte protocolar do Tirando Dúvidas. Próxima aula vai ser, eu acho que a aula mais esperada de todo o curso, que é a aula de análise do edital, onde eu vou pegar o edital, vou destrinchar com vocês e indicar o que mais tem chance de cair. Beleza? Forte abraço e bons estudos!